Olá, amigos do Papo.com. Hoje nós vamos falar sobre seguros. E rapaz, vou contar para vocês, eu casei com uma corretora de seguros, eu entendo bastante desse assunto. Vou ter hoje com a gente a companhia do meu amigo Gilberto de Almeida. Prazer estar aqui com você, Tamir. E a gente vai bater um papo longo sobre seguros, sobre dicas, sobre orientação e também se você quiser montar uma corretora de seguro, uma operação de seguros, como é que você faz? Para isso a gente convidou André Costa, que é diretor executivo da Tuareg Corretora de Seguros. Bem-vindos ao Papo.com. André, você é o cara que faz seguro de bicicleta, aeronave, é isso? Isso, a gente faz qualquer tipo de seguro, qualquer apólice de seguro que você puder imaginar, a gente é capaz de fazer. Como todo programa, a gente pede para a pessoa contar um pouco da sua vida. Como é que você entrou nesse mercado de seguros? Bom, Tamer, como eu te falei, né, meu avô é corretor de seguros, meu pai é corretor de seguros. Eu iniciei no mercado de seguros muito cedo, com 14, 15 anos já ia para o escritório, né? Você morava em Salvador e ia para o escritório? Escritório em Salvador. E com 15 anos, teu pai já fazia, não deixava você ir para a praia? Já fazia. Rapaz. Na verdade, a gente sempre foi muito mais de trabalhar do que de curtir, né? Uhum. Então, eu ia para o escritório, ajudava nas operações do escritório, ajudava como office boy, ia para o banco, fazia aquelas operações mais práticas de uma corretora de seguros. Depois eu fui fazer intercâmbio, morei um ano nos Estados Unidos e lá eu aprendi que as pessoas têm que trabalhar desde cedo. Então lá eu trabalhei como gari, trabalhei cortando grama, trabalhei fazendo serviços nos Estados diversos Unidos. nos Estados Unidos. Fazia intercâmbio, né? Lá é muito normal, né? Uhum. O americano ele começa a trabalhar com 14, 15 anos, isso é muito prático, muito normal. Então quando eu retornei para o Brasil, eu retornei com 17, já para perto de fazer 18. Aí eu chamei meu pai e falei, meu pai, eu quero trabalhar nas empresas. Mas você quer trabalhar de quê? Eu quero começar do zero. Como é que a gente vai para começar do zero? Aí meu pai tinha um posto de gasolina e eu comecei trabalhando como frentista. Então eu ia para o colégio, fazia escola, fazia faculdade à noite. Aí de manhã eu trabalhava como frentista e logo depois eu comecei a trabalhar na corretora. Aí eu trabalhei na parte de office, trabalhei na parte interna. Isso foi para que ano, mais ou menos? 99. 99. Você começou a trabalhar com seguros? Eu estava com uns 20 anos, mais ou menos. 18, 19, 20 anos. Aí eu trabalhei no Bradesco. A gente tinha uma operação de vendas de seguros no Bradesco. Vendia plano de saúde, vendia seguro de vida, seguro de automóvel. Depois eu acabei virando sócio da corretora, que era do meu pai, uma corretora chamada Arca, que é de 1979. Então, uma corretora bem antiga. E após a gente foi trabalhando, começou a ser notado no mercado. A gente já era um dos maiores corretores do mercado Nordeste, né? Bahia, Sergipe e até Recife. E aí a gente teve a ideia de fazer a franqueadora. No caso, eu, o Luiz e o Wanderson, que eram os 3 sócios. Agora uma curiosidade minha. Tuareg, qual é a origem para esse nome, da escolha desse nome para a corretora? É o nome de carro, bacana. aí, Tuareg da Volkswagen, pô. Será? Não sei. Mas tem a mesma origem, né? É a mesma origem? A Tuareg é uma tribo do deserto, do Saara, que a história do seguro, o princípio da história do seguro se remete os transportes de mercadorias feitos no deserto. Esse transporte tinha muito acesso tinha muito roubo de mercadoria, tinha muita perda de mercadoria por intempéries, por catástrofes, né? Tempestade de deserto, essas coisas. E eles começaram a se cotizar para, se caso alguma daquelas caravanas perdessem a mercadoria, essa cotização seria utilizada para poder pagar o prejuízo dos outros. Então, foi assim que começou o princípio do seguro e o princípio do mutualismo. Dentro da história dos seguros, o princípio dos seguros começou no Saara, nessa junção ali daquelas tribos. Aí depois foi evoluindo e foi para Londres nas navegações. Então, por isso o nome Tuareg, por isso a cor azul, né, que é o turbante dos Tuaregs, e por isso também o camelo, que é o nosso símbolo que remete à resiliência, à resistência, né, força e tudo mais. E esse mercado, vocês montaram, deram o nome de Tuareg, que faz tudo a ver, e como é que é o mercado de seguros hoje? O que você está vendendo? O brasileiro tem essa consciência? Porque
Seguro é aquela coisa assim, né? As pessoas só pensam em fazer quando acontece alguma coisa, né? Então, Na verdade, eu costumo falar o seguinte: o mercado de seguros ele é um mercado que está começando a crescer agora, né? Existe um espaço tremendo para o crescimento do mercado de seguros. Hoje o mercado de seguros no Brasil ele não chega a representar nem 5% do PIB, enquanto que países como a Europa, Estados Unidos, países mais desenvolvidos, ele chega a representar 30%, 40% do PIB. Então existe um desafio muito grande de nós, corretores de seguros, em entrar na população de uma forma mais assertiva, né? O seguro ele ainda está muito para a camada mais elitizada da população. Então a gente tem que realmente ter mais pessoas vendendo, ter mais corretores trabalhando e tentar democratizar o seguro, entendeu? O Brasil ele é um país que tem poucas catástrofes, né? E aí isso tem mudado, né, ao longo de alguns anos. E a expectativa das previsões de todo o mercado, de todas as previsões que são feitas, é que isso ainda vai piorar muito mais, né? O mundo como um todo ele está mudando com relação a questões temporais, né? E a tendência que tem é você ter muito mais catástrofes, como a gente viu agora no Rio Grande do Sul, do que se tinha anteriormente. Então, isso tudo traz um pouco a questão do seguro à tona, né? Se você for olhar hoje, no Rio Grande do Sul, a gente já tem de aviso, né, de indenizações avisadas, 1,6 bilhões de avisos indenizáveis. E existe uma expectativa de que esse prejuízo vai chegar a mais de 5 bi. Então, quer dizer, realmente isso é muito forte. E na pandemia, você me perguntou mais cedo, a gente teve 210 mil pessoas que receberam seguros. Então, de 500 mil pessoas que morreram, né, 200 mil foram indenizadas por apólices de seguros. Isso já gerou uma receita para essas famílias que, infelizmente, perderam o ente querido. Uma receita importante porque ela diminui o problema, né? Diminui lógico que ninguém vai estar aqui reparando o que aconteceu, mas pelo menos vai estar diminuindo a dor de alguma forma, né? Você falou no Rio Grande do Sul. A maioria daquelas pessoas tinha uma apólice para o carro, mas da casa não. Então, o mercado de casa, ele não chega a 5%. Então, apenas 5% das residências brasileiras têm seguro de residência. 5? 5. A depender do bairro, isso pode variar um pouco para mais ou para menos. De bairros melhores tem uma penetração maior. É muito caro, né, André? Porque... Não é caro. Essa é outra percepção errada do consumidor, né? O consumidor ele faz o primeiro seguro dele, normalmente é um seguro de automóvel. Então, se o cara tem um carro de 100 mil reais, ele contrata um seguro de 3, 4 mil reais, ele imagina que se a casa dele, que custa 1 milhão, ele vai pagar entre 30 e 40 mil reais no seguro da casa de 1 milhão. Quando que, na verdade, o seguro da casa de 1 milhão não vai passar de 900 mil reais no máximo. De 900 reais? 900 reais a 1.000 reais. Para segurar uma casa de 1 milhão? Por ano. Por ano. Que você e segura pode tudo? dividir. Segura se tiver incêndio, se eu perder a casa? O mais legal no seguro de uma residência não é nem tanto a cobertura, né? Você tem cobertura de incêndio, cobertura de dano elétrico, cobertura de equipamentos eletrônicos, mas o mais legal é a assistência 24 horas. Eu mesmo sou um fã da assistência 24 horas. Lá em minha casa eu instalei luminárias, instalei quadros, troquei a resistência do chuveiro, consertei geladeira. Por 3 ou 4 vezes eu fiquei do lado de fora de casa sem chaveiro. Só aí já deu mais de 900 reais. Muito mais. Eu uso muito. Inclusive, eu gosto de utilizar e ainda coloco na rede social. Aconteceu, tem uns 3 ou 4 meses, eu estava voltando numa festa, meu filho tirou a chave da casa do chaveiro, eu não vi, ele foi utilizar para pegar, fazer alguma coisa, e aí quando a gente voltou, ele estava sem a chave, ficou eu e ele lá de fora. Aí eu chamei o chaveiro. Você deve ter odiado, falou assim, filho, que legal, né? Mas é bom porque eu faço um marchand e ainda consigo vender um seguro, né? Mas assim, o mais importante é que as pessoas não têm noção do que elas podem fazer, né, com assistência 24 horas de uma residência. Tem assistência que paga até limpeza de caixa d'água, paga manutenção de ar-condicionado, entendeu? Isso aí tudo, se você for botar na ponta do lápis, já valeu o valor do seguro, entendeu? Então é muito barato. E por que as pessoas então não fazem?
É como eu te falei, falta um pouco do corretor de seguros fazer essa divulgação, né? Porque a gente não consegue chegar na população mais carente e falta um pouco de consciência também das pessoas em geral para conhecer o seguro. André, entendeu? esses 900 é parcelado? Parcelado em 10 vezes. É R$90, vai dar R$80 por mês. Isso, exatamente. Falta um pouco da cultura do seguro, como acontece já nos Estados Unidos, que hoje você não dá um passo para fora de casa se você não tem seguro para tudo, né? Eu estava conversando com um europeu uma vez, ele veio para o Brasil, foi lá para Salvador, ele me disse que ele tinha pelo menos 70 pólices de seguros contratados no nome dele. E realmente isso é possível. Olhando hoje o mercado como eu olho e estando presente em operações como eu estou o tempo todo, você vê que a diversidade, a quantidade de operações onde você coloca uma pólice de seguro é enorme. Você pode ter seguro no financiamento de uma casa, você pode ter seguro no financiamento de uma prestação de um banco. Pegou um empréstimo no banco, prestações de R$100, você tem uma pólice de seguro. Você pode ter seguro de vida, pode ter seguro do carro, da bicicleta. Você pode ter seguro de diversas, seu pet. De trabalho também? Se a pessoa é dentista e fica, sei lá, quebra a mão. Sim, com certeza. Tem seguro para isso? Seguro de área por incapacidade temporária. Você contrata um valor de diária e se você, por acaso, ficar sem poder trabalhar porque você está internado no hospital ou porque você está com alguma doença que não lhe permite ir ao trabalho, não lhe permite executar a sua função, você recebe da seguradora uma verba diária, entendeu? Quanto? E pode variar. Pode variar quanto? R$100 a R$1.000, R$5.000. O que é a diária de que a pessoa recebe? A diária que a pessoa recebe. A minha esposa, por exemplo, ela é médica, né? Então ela tem uma diária um pouco maior, porque o médico ele tem uma diária maior. Mas se você for um pedreiro e você contratar lá R$200, R$300 o dia, vai ter do mesmo jeito. Por um período determinado, isso? Ou... Então, o seguro de diária, ele tem um período máximo de 1 ano. A partir do momento que você fica incapacitado. Aí você recebe até um ano até um sabe, ano. Giba, tem uma outra coisa que as pessoas não se atentam muito, que é o seguro viagem, né? Sim. E as pessoas muitas vezes viajam com o seguro do cartão, que é ok, é um seguro quando você compra... Que você tem que ativar. Tem que ativar e às vezes ele te faz uma cobertura pequena, né? Eu mesmo tive um episódio agora, 3 dias no internado, lá com um parente meu nos Estados Unidos, $40 mil coberto pelo seguro. 3 dias, foram um tratamento muito básico. Como é que está essa questão do seguro de viagem? Eu costumo dizer que tudo passa um pouco pela legislação, né? Então, hoje, a maior parte dos países que você viaja, ele obriga você a apresentar a pólice na entrada do país. E aí, o que acontece? Tem alguns países que obrigam você a contratar seguro de viagem, inclusive dentro do país. Então, assim, não existe no Brasil hoje uma legislação forte com relação a seguros. Se você for aqui do lado, na Colômbia, toda a pólice de todo veículo, ele é obrigado a ter seguro de carro. É como se fosse o licenciamento. O cara tem que aproveitar. Assim, né? Estados Unidos também, boa parte da Europa também. Então, quer dizer, aqui no Brasil até existe lei, existe uma lei no Brasil que todas as empresas, elas são obrigadas a ter seguro. Mas, infelizmente, a maioria das empresas nem conhece essa lei e tudo mais. E todo transportador também é obrigado a ter seguro. Assim como todo condomínio é obrigado a ter seguro. E aí não existe uma fiscalização que demonstre, que comprove, que vá atrás dessas informações, que busque fiscalizar esses entes, entendeu? Agora, é importante também que o corretor ou consultor acompanhe o dia a dia desse, porque as pessoas não ficam lembrando dessas coisas assim e que possam oferecer isso daí para o cliente. Olha, existem as diversas oportunidades, né? Eu acho que a vida está mudando muito rápido e os corretores de seguros eles têm que se ajustar a isso, né? O corretor de seguros é aquela pessoa que tem que estar presente na sua vida, ele tem que conhecer o seu desenvolvimento, o que você está fazendo, para onde é que você está indo, o que você está construindo, para que ele possa lhe apoiar, entendeu? E realmente no corre-corre do dia a dia, eu vejo que às vezes a gente vai perdendo um pouco disso. Eu lembro do meu avô dizia o seguinte: toda vez que você fechar uma pólice de seguro, vá no seu cliente e leve a pólice em mãos. Né? Então você vai no cliente, leva a pólice, toma um café, bate um papo, procura conhecer um pouco mais e tal. E eu fiz isso durante muitos anos. Isso realmente faz toda a diferença. Então, estar próximo. Mas, André, quando você tem uma carteira de carros, sei lá, lá na Tuareg,
Vocês devem fazer uma quantidade grande de veículos, tá? 1.000, 2.000, 3.000 carros por mês. Isso. Tudo bem, vira uma máquina de fazer negócios, né? E o carro é um item da vida de uma pessoa. Quer dizer, atrás do carro tem... Só que você não consegue dar atenção para as outras. Como é que você vai dar atenção? Porque assim, é um pouco o que o Giba falou. Você tem que ter um olhar meio de orientar, porque a gente não sabe que tem todo esse tipo de seguros. A gente só sabe quando acontece alguma coisa. Muitas vezes você faz o seguro do carro com o corretor e você vai fazer um seguro de saúde e você esquece que seu corretor trabalha com plano de saúde. Né? E o próprio corretor não falou contigo. Até o seguro de vida. Você esquece que ele trabalha com seguro de vida. Mas não tem alguns corretores que dizem que eu sou especializado em carro, eu sou especializado em saúde. Não existe essa... Sim, existem corretores especialistas em cada área, isso realmente acontece, mas existem corretores que fazem todos os ramos, como é o caso da gente. Eu estava brincando com você e falando que eu fazia seguro de bicicleta e aeronave. Por quê? Porque brincando não você faz, né? Eu faço, é verdade, não é brincadeira. Mas por que a gente fala isso? Porque realmente é complicado. Cada modalidade de seguro demanda uma equipe especializada. Né? E são produtos específicos. Você vai fazer um plano de saúde, você tem dezenas de opções, dezenas de seguradoras. Cada seguradora tem um monte de regras e as regras elas têm que ser conhecidas pelo corretor que está vendendo, entendeu? E aí esse conhecimento ele realmente é difícil. Pode ser que você tenha um corretor que ele não tenha determinado conhecimento. Então por isso as pessoas são especialistas. Existe especialista em consórcio, por exemplo, que é outra área que a gente atua bastante. Agora sim, lá na Touareg a gente tem 40 funcionários e cada funcionário é especialista numa área. A gente separou a empresa, a gente segmentou nossa empresa por departamento. Então, eu tenho departamento de automóvel, departamento de saúde, departamento de vida, departamento de consórcio, departamento de ramos alimentares, que é transporte, garantia, de Eno, IENO, e aí todos os ramos de seguros a gente consegue atender. Agora, vocês atuam mais na área pessoa física ou empresas? Olha, em quantidade de apólices, pessoa física, mas em volume de negócios, as empresas elas ultrapassam o volume de negócio, em quantidade de prêmio emitido. De valor. Então, isso que eu queria te perguntar, porque assim, você pega uma pessoa, um empresário, uma pessoa que tem um negócio, tá? Ele tem um carro, ele tem a casa, ele tem um negócio dele. O que você recomenda, assim, como que seria o mínimo que ele deveria ter para estar minimamente coberto, quer dizer, em termos de risco? Uma cesta básica. O que é uma cesta básica aí de seguros? Tem muitos, tá? Mas pelo menos isso ele tem que ter para se cuidar. Vamos lá. Então, primeiro ele tem que ter o seguro do negócio dele. Do negócio. Então, se ele tem uma padaria, ele precisa ter o seguro da padaria. Depois, um seguro de vida prevendo a falta dele. Então, por exemplo, se você está construindo patrimônio, você e sua esposa, cada um ganha 5, 10 mil, e aí estão juntando para pagar apartamento, pagar casa de praia e tal. Então, você tem que ter uma conta de previsibilidade da sua ausência, para que isso não venha acarretar um problema para a sua esposa. Ele não fala morte, ele fala ausência. As ausência. pessoas vão morrer, gente. Isso faz parte da vida, tá? É a única certeza que nós temos. É ausência. Tem que ter cuidado com esse negócio de morte, mas enfim. Então, você tem que fazer a conta de quanto que a sua esposa vai precisar, quanto que seu filho vai precisar para se formar da escola, quanto que vai ser necessário para fazer o inventário, né? A conta do inventário. Essa é uma conta que pouca gente ela é cruel, muito cruel, porque quando a pessoa falece, né, veio a falecer, ela tem que fazer a transferência dos bens dela, no caso ela não, a família, para os herdeiros. E aí, no momento em que ultrapassa 30 dias do falecimento, o governo já está cobrando as taxas de multa pela não transferência no prazo. Como é que é a história? Para tudo. Sério. A pessoa falece, você fica naquela meio perdido, faz Passou o enterro 30 dias. Tal. 30 dias depois já vem uma cobrança? Na verdade, não vem a cobrança. Na hora que você for fazer a transferência do patrimônio, ele vai pegar a data do óbito e vai lhe cobrar multa e juros por ultrapassar os 30 dias. Que absurdo isso, gente. Mas é o governo. É a legislação, a legislação brasileira. Então, quer dizer, por isso que é importante você ter o dinheiro na mão rapidamente. E aí a importância do seguro. O seguro de vida ele chega a pagar com 5 dias do falecimento do titular.
Outra coisa, se você tem uma conta em banco e a sua conta ela não é conjunta, a conta fica bloqueada. Então, todo o seu recurso fica bloqueado, todas as suas operações ficam bloqueadas, todo o seu patrimônio fica bloqueado e você gera um problema para sua família. E, normalmente, desculpa falar, mas assim, a gente cria nossos filhos muitas vezes não para as adversidades. Uhum. A gente cria nosso filho numa bolha e aí ele, quando tem uma situação dessa, o cara não sabe resolver. Então o falecimento Entendeu? vira um passivo para a Vira pessoa. um problema. Vira um passivo. E quanto que precisa... vamos lá, você estava falando do pacote de seguros. Então você falou seguro do negócio, Sim. que é um seguro, seguro de vida. E aí você tem o seguro do carro, que eu entendo que o seguro do carro não é tão necessário. Eu entendo que o seguro do carro ele é mais supérfluo do que o seguro da empresa e do que o seguro de vida. Mas nem contar terceiros? Não, conta terceiros é importante. Porque mas você pode machucar alguém, se ele né? puder fazer, ele tem que fazer. Até porque tem um financiamento envolvido, tem um problema com o banco, então vai ter uma série de situações. Você também citou da casa, né? Que é uma... E aí vem a casa, que é muito barato. Você paga um seguro de uma casa com um acionamento de um chaveiro. Então, praticamente ridículo deixar de ter, entendeu? É muito em conta. O da casa vale para apartamentos também? Porque Sim. apartamento tem o seguro do prédio, não tem? Não é? Então, mas o seguro do condomínio, do prédio, ele atende às áreas comuns do condomínio e do prédio. Da sua porta para dentro, a obrigação de fazer seguro é sua. Então, a sua mesa, a sua cadeira, seu computador, sua geladeira, seus armários internos, é sua obrigação. Se tiver um incêndio no seu condomínio, vai cobrir a estrutura do condomínio. Ele vai lhe entregar o apartamento vazio. E aí, se você tiver sua apólice, você vai ter a recomposição da sua casa como ela era. Até televisão, paga-se tudo, entendeu? Tudo que tinha lá dentro, entendeu? Cômodas, a parte camas, interna. E na tudo. casa não. Da casa você pode fazer a mesma coisa. Construção e a parte interna você pode colocar. No caso da casa, porque tem a construção é sua. Mas se for uma casa de condomínio, a depender de como for a estrutura, pode ser obrigação do condomínio reconstruir a casa, entendeu? Se for aquelas casas, se for aqueles vilagens integrados, entendeu? Isso, onde você tem um hall de acesso conjunto, né, que é conjugado para todo mundo. Aí você está falando do seguro do trabalho, do negócio dele. Do negócio. Vida. Automóveis. E o do imóvel. E da casa onde ele mora. Seriam 4 tipos de seguros os básicos. Tá Agora, aqui. você está falando de 4 tipos de seguros diferentes. Como é que é feito o cálculo do prêmio desse seguro? Então, o cálculo de prêmio de seguro, ele é um cálculo atuarial, né, que ele vai da utilização versus a possibilidade de acontecer. É um cálculo que a gente calcula o risco de acontecer versus a probabilidade de acontecer. Então, por que o seguro de casa ele é tão mais barato? Porque uma casa, para pegar fogo ou ter um acidente qualquer, ele é muito mais difícil, muito mais raro. Então, a taxa que é cobrada pelo seguro da residência é bem menor. Já um veículo que está na rua, se movimentando, ele tem uma probabilidade de ocorrer um risco muito maior. Como no caso do meu carro, que pegou fogo Do nada. do nada. Tá parado no trânsito, pum. Porque carro pega fogo, né? Tudo. Não, e o pior é você... Eu tive uma tia minha que não conseguiu sair do carro. Nossa. O cara teve que quebrar o vidro E pra poder tirar aí, ela. André, você sabe que a gente atendeu muitos anos a associação dos extintores, que a gente falava, tem que ter extintor de incêndio dentro de carro, né? E conseguiu-se mudar a lei e hoje não é obrigatório. Não? Não é mais obrigatório o extintor no veicular, né? E foi uma pena, porque os carros pegam fogo. Mas esse não é o assunto do nosso programa, nosso papo aqui, assim, né? Então... É importante não só ter o extintor, como saber utilizar. Sim. Né? Eu já, como eu falei com você, eu trabalhei em posto de gasolina, né? E teve um incêndio dentro do posto. E na hora que incendiou, não ficou ninguém. Eu olhava para todos os lados, todo mundo correu. Só com você. Só ficou eu e tinha um frentista que ele estava do meu lado. Eu sei que eu consegui pegar um extintor, ele pegou outro e a gente foi para a bomba lá para poder apagar. Nós fomos as únicas pessoas que apagaram. Mas inclusive a lei previa, Tava lotado. a lei previa a mudança para o extintor, era tipo a ABC, Sim. que era o que apaga qualquer tipo de incêndio. Mas voltando a falar de seguro aqui, então, eu acho que você colocou uma coisa importante, que é do caso da pessoa falecer, né? Porque geralmente isso impacta muito a família, né? Ou a perda, normalmente pela ordem natural, são os pais que vão antes, e os filhos ficam absolutamente
perdidos. Então, é importante ter um seguro que dê essa garantia que ele consiga abrir o inventário, Fazer a transferência dos imóveis. Fazer transferências, né? E tal. Então, isso é... E vocês fazem isso tudo Fazemos. A gente tem uma equipe preparada para fazer toda essa parte de análise e consultoria da família e do profissional. Mas isso não é só para pessoas que têm muito dinheiro? Esse é o ponto, né? Porque você está falando de 4 seguros. Quanto a pessoa tem que ter aí para... Não, é tudo proporcional ao valor do seu patrimônio. Não é para quem tem muito dinheiro. Bem pelo contrário. Dá um exemplo para a gente. Cara, eu tive Foi até engraçado. Eu era mais novo, eu tinha 17, 16 anos, e o meu porteiro do prédio que eu trabalhava, a mãe dele faleceu. E ela ele não sabia, eu pedi o CPF dela, eu fui no Bradesco e eu consegui verificar que ela tinha algumas apólices de seguro de vida, que ela tinha feito no banco, porque ela pegou algum empréstimo, alguma coisa, e aí foi obrigada a ter. E aí eu consegui, na época, acho que era 100 e poucos mil reais, que ligou... Na verdade, como é que eu descobri? Ligou uma pessoa para ele, oferecendo 10 mil para ele assinar uma procuração. Aí ele contou para mim, eu falei, cara, tem algo errado. Ninguém vai te ligar oferecendo dinheiro para lhe dar uma procuração. Deixa eu olhar. Aí eu peguei o CPF, identifiquei que ele tinha essas apólices, e aí eu consegui levantar esse valor. E aí, engraçado que passado vários anos, eu voltei nesse prédio, que ele era porteiro, fui visitar alguém, que eu já não morava mais lá, e ele veio falar comigo chorando. Ele falou, André, hoje eu tenho 7 casas de aluguel que eu construí graças a esse dinheiro. A mãe dele era uma pessoa humilde? Era empregada doméstica. Ou seja não era uma pessoa de posse. Tanto que o valor do seguro não era alto, era 100 mil. Entendi. Mas às vezes a pessoa tem um terreno, tem uma casa, ela constrói uma laje, constrói outra, né? Com 100 mil dá para você fazer. Né? Você consegue. Pessoa que não tinha muito recurso conseguiu fazer um seguro de vida que deu uma tranquilidade para o filho dela, é isso que você está colocando. Inclusive, eu estou recebendo uma mensagem aqui da Deise, que trabalha com a gente. Ela paga no seguro do apartamento dela hoje 4 parcelas de R$35, ou seja, 70, R$140 por ano. É isso mesmo? Assim que pode chegar? É isso mesmo. Porque é um apartamento e ela deve vai variar pelo o valor do imóvel, né? O valor não é o valor venal, o valor de reconstrução e as assistências que são colocadas. Se você quiser um plano de assistência maior, você paga um pouco mais por isso. Se você quiser um plano de assistência menor, você paga um pouco menos por isso. E o valor do imóvel é o valor que é cobrado, entendeu? Mas é muito barato. E deixa eu te fazer mais uma provocação. Antes de começar a falar um pouco desse mercado de seguros, né, Giba? Acho que uma das preocupações é o seguro-saúde. É muito caro o seguro-saúde no Brasil hoje, né? E esse é o tipo também de situação que pode deixar uma família com muita dificuldade, né? O que acontece com o seguro-saúde? No Brasil foi criada uma lei em 2001, foi criada a ANS, né, Agência Nacional de Saúde. E aí ela criou uma série de legislações e ela entrou no mercado para regular o mercado. E essa regulação ela acabou até de certo ponto prejudicando um pouco mais. Então hoje você tem seguro-saúde individual, você praticamente não tem opção. Só seguradoras não tem opção praticamente hoje. Não tem opção. Em São Paulo, por exemplo, só quem vende seguro de saúde individual é a GNDI no plano inicial, e a Mil começou a vender agora pessoa física. E aí o que acontece? As pessoas foram obrigadas a fazer planos empresariais para as famílias. Então você tem sua empresa, como a Tamer, e você coloca a sua esposa, seus filhos no CNPJ da empresa. O que acontece? Todo ano você tem aumento de 10%, 15%, 20%. Então, em 4 anos, você aumentou 100% a sua fatura. Então, quer dizer, é inviável, é impagável. Né? Então, o que acontece? Você está o tempo todo cancelando o plano e fazendo planos novos. E aí, realmente, é um mercado extremamente complicado de se conviver com esse tanto de aumento e com esse tanto de mudança. E se você estiver doente, então, aí a situação fica mais difícil ainda, entendeu? Isso, e não tem solução isso, porque os custos do sistema estão crescendo, né? Os custos crescem, o brasileiro, por sua vez, também, ele tem uma criatividade muito grande para coisas que não deveria ter. Então, ano passado, por exemplo, o maior prejuízo dos planos de saúde foram reembolsos assistidos que foram criados sem existir. Foram despesas criadas fraudulentas. Despesas fraudulentas criadas. Então, foi o maior prejuízo das seguradoras ano passado. Então, quer dizer, enquanto a gente não tiver
um mercado, tanto o mercado médico preocupado em cobrar corretamente, como os hospitais também preocupados em cobrar corretamente, e os usuários preocupados em utilizar o plano de uma forma correta e conferir o que ele está utilizando, o que acontece? Quando você vai no médico, eu tava até estudando sobre ética e ele estava falando sobre isso. Se você for no médico fazer uma consulta médica e ele lhe entrega uma guia, você tem que olhar o que está na guia. E muitas vezes a guia não tem consulta médica, tem consulta médica, mas um procedimento que você, na verdade, nem fez. Ou até fez, mas nem precisava fazer. Entendeu? E aí uma consulta médica que iria custar para o plano R$100 vai custar 300. Então isso é muito comum. Ou seja, nós somos os nossos próprios fiscais, na realidade está dizendo isso. A gente tem que fiscalizar se está tudo em ordem. Para evitar problema, para evitar um gasto maior com o plano de porque saúde. esse gasto a mais vai aumentar lá, quando chegar o fim do ano, o plano vai fazer as contas e falar, olha, gastamos muito, vamos ter que aumentar o valor mensal. Quer dizer, se todo mundo tiver essa consciência, você até pode reduzir o preço do... Existem casos que a pessoa pega o usuário e senha do plano e dá para o consultório médico para ela solicitar o reembolso. Meu Deus. Entendeu? Tanto que agora, vocês devem ter plano de saúde, você vê que agora até facial estão pedindo, né? E comprovação de vida. Eu tive sorte. Sorte porque eu fiz há muito tempo atrás o Pessoa Física Mint. Pois é. Mas foi assim, fiz porque na época vendia. Estou falando de 25 anos atrás, tá? Excelente. E hoje é um plano que me dá uma... Assim, mas muita cobertura. Mas eu acho que é um dos poucos que tem ainda... Quem tem pessoa física não tem uma recomendação, né? Se você tem um plano pessoa física, mantenha, né? Na verdade, se você tiver um plano pessoa física, mantenha, não cancelem. E se você tiver um plano empresarial anterior à lei, também não cancele. Anterior, quando é a lei? 2001. 2001. Então isso é interessante. Há duas dicas boas. Então, a pessoa que tem um plano de saúde de pessoa física não cancela. Não cancela, mesmo sendo caro. Não cancela. Inclusive, eu tive o caso de um conhecido meu que me procurou para cancelar e fazer um novo. Você falou não, né? Eu falei, não cancele não. Eu perdi até de ganhar uma comissão boa. Que a comissão, e também quem tem empresarial... Feito antes de 2001. Antes da lei. Eu não sei exatamente se é 2001. Bem. É antes da legislação atual. Existe alguma diferença entre plano de saúde e seguro de saúde? Total diferença. Plano de saúde, ele é constituído por uma operadora de plano de saúde. E ele é regido e regulado pela Agência Nacional de Saúde. Seguro de saúde, ele é constituído por uma seguradora de saúde. E aí ela tem a fiscalização pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, e a ANS. Então, o mercado de seguros de saúde ele é um mercado mais maturado, ele é um mercado mais antigo, com uma legislação muito mais rígida. E o mercado de operadoras não, entendeu? Então, você tem, por exemplo, uma operadora de plano de saúde, ela pode ter hospitais, que é um grande contrassenso. Porque se eu estou lhe fornecendo um plano para você ir no hospital, você não pode ser o dono do hospital. Porque na hora que você tiver uma conta para pagar muito alta, você vai dizer, quem vai pagar essa conta sou eu. Pode ter um conflito ali. Pode ter um conflito de interesse. Então, as operadoras de plano de saúde, elas têm hospital. A Mil, por exemplo, é uma operadora de plano de saúde. E ela tem hospital próprio. Então, ela pode chegar para aquele paciente e dizer, não, esse tratamento pode esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Não precisa fazer agora. Já a Bradesco é uma seguradora. Aí, nesse caso, ela não pode ter plano, entendeu? Então, e tem os seguros, essa questão. Porque tem um seguro também de saúde internacional, não tem? Porque eu me lembro que alguns amigos fizeram isso, que eles, durante a pandemia, perderam o emprego, né? Tinham uma posição de diretoria, tinham planos muito bons, né? E, de repente, ele não conseguiu. E aí optou por fazer um seguro, aí é um seguro de reembolso internacional. Então, o seguro... Lá fora, a operação de plano de saúde ela é diferente daqui, né? O brasileiro, ele contrata o plano de saúde, é como se fosse um cheque em branco. Você contratou e pode gastar quanto for. Não existe uma determinação, um valor fixo, nem nada disso. Fora do Brasil, em outros países, ele é um seguro pré-contratado com valor específico. Então, eu contrato R$1 milhão em utilização. Saúde. Então, se eu utilizar 1 milhão, minha pólice se encerra. E aí eu contrato uma nova pólice. E eu posso estar recontratando aquele valor. Então, eu contratei 500, eu usei 500 mil, eu contrato mais 500, entendeu? E aí existe essa opção do plano de saúde internacional. Caro fazer isso lá fora, não?
ele é feito aqui no Brasil, várias pessoas vendem aqui no Brasil, eu até vendo também. Mas assim, é diferente, porque existe todo um trâmite que você tem que fazer. Você tem que solicitar atendimento, você tem que fazer o pagamento, muitas vezes ser reembolsado. Então a pessoa tem que ter uma condição financeira que comporte fazer um pagamento, né? Esperar, entendeu? Ele antecipa e depois recebe isso, né? Tem uma rede específica que você faz sem antecipar. E aí, se você quiser utilizar em outras redes, você vai ter que pagar para ser reembolsado, entendeu? Agora, eu queria mudar um pouco a nossa conversa, porque assim, cara, você tem uma operação que é de seguros. E você, por exemplo, se eu e o Giba quiser montar a nossa corretora de seguro, a gente pode, é isso? Vocês podem adquirir uma franquia da Tuareg Corretora de Seguros. Como é que funciona essa? Porque assim, franquia, quando a gente pensa em franquia, eu penso em franquia de McDonald's, de sei lá, Burger King, Subway. Que tem uma estrutura muito grande. Também de perfume, né? De boticário, sei lá. Eu não penso em fazer uma franquia para montar uma seguradora. Não é uma seguradora, que não é seguradora, uma corretora de seguros. Né? Cara, primeiro, uma franquia de corretora de seguros é um excelente negócio. Tá vendendo para nós aqui, Giba. Olha lá, vamos entender isso aí. Por que é um excelente negócio? Se você for montar uma franquia da Subway, por exemplo, não falando nada da Subway de jeito nenhum, mas assim, você tem que escolher um ponto comercial, você tem que fazer uma obra, você tem que contratar pessoas, treinar pessoas, abrir o espaço e convidar os clientes para chegarem. E capital de giro também para gerar, capital de giro para aguentar esse período todo. Então é um negócio que você contrata hoje. E muitas vezes, daqui a um ano, você ainda está terminando a obra. Ou está conseguindo algum alvará, alguma licença, alguma situação para poder viabilizar o seu trabalho. Já uma corretora de seguros, como é o nosso caso, você contrata a franquia. Qual é a exigência que nós temos? Um computador e um celular. Internet. Posso fazer home office? Home office. Então, a gente inclusive orienta que você inicie como home office. Por quê? O mercado de seguros, ele demanda um conhecimento extremo do vendedor. Então, é algo que você realmente tem que estudar muito para você chegar num nível de capacidade técnica para você poder fechar um negócio e oferecer um negócio. Então, qual é a orientação que nós damos para os nossos franqueados? Ele adquire a franquia, ele abre o CNPJ, corretor de seguros, devidamente cadastrado na junta comercial. A gente vai fazer um trabalho de cadastrar a empresa dele nas seguradoras parceiras. Hoje a gente tem 110 seguradoras que a gente trabalha na Tuareg. São as principais, não? São todas as seguradoras do país. Todas. Porto, Toque Marine, Surrai, Bradesco, todas as principais seguradoras do país. Então, o que é que a gente faz? A gente abraça o franqueado e começa a ensinar ele. A gente tem treinamentos. O treinamento inicial ele é de uma semana, começa às 9 da manhã e vai até 18 horas. Tá. E a gente faz treinamentos na Tuareg todos os dias, de segunda a sexta, às 16 horas. Online esse treinamento? Treinamento online, sempre online, ao vivo, né? A gente usa o Teams, que é a plataforma da Microsoft. Faz o treinamento da pessoa. Eu e o Giba fechamos um negócio com você, nós vamos fazer um curso, é isso? Vocês vão fazer um curso de uma semana e após o curso de uma semana vocês estão habilitados para poder participar de cursos diários. Além dos cursos diários que nós fornecemos para os nossos franqueados, nós temos uma reunião semanal que é toda segunda, que eu participo e a minha equipe toda participa, a empresa inteira participa, para discutir das dificuldades, das novidades, do que está acontecendo. É um problema de e-mail que o pessoal está mandando errado e tal. Então, os problemas diários do dia a dia. Nas quartas-feiras de manhã, a equipe de automóvel, as equipes de modo geral, eles entram para tirar dúvida. Então, eu tiro a dúvida de 2 horas, que é para poder ensinar a mexer nas ferramentas. Além disso, a gente tem treinamentos gravados. A gente tem uma plataforma EAD. Então, a gente tem mais de 3 anos de gravações, todas disponíveis. E todo o treinamento que eu faço durante o dia, durante a semana, na semana seguinte ele já está na plataforma EAD. Então, assim, tem muita informação disponível. Essa formação nossa aqui demora quanto tempo para a gente poder estar vendendo? Então, isso vai depender muito da capacidade da pessoa de aprender. Em média, vai. Tem pessoas que aprendem um pouco mais rápido, pessoas que aprendem um pouco mais, né? Então, depende um pouco. Mas, assim, eu tenho franqueados que com 15 dias, 1 mês, 2 meses, já estavam vendendo, já estavam fazendo produção. E eu tenho outros que demoraram um pouco mais, mas isso é normal. Então, vai depender muito, não somente da sua capacidade de aprender, mas também da sua capacidade comercial,
Quem são as pessoas com quem você lida, com quem você tem relacionamento, com quem você está o tempo todo se comunicando, né? A sua capacidade de fechar um negócio. Porque assim, eu posso fechar o seu seguro, mas se você não sentir firmeza naquilo que eu estou falando, você não vai fechar comigo. Por mais que a gente tenha uma boa relação, que a gente se dê bem, que a gente tome café, que a gente até tome uma cerveja junto, isso não quer dizer que eu vou ter a credibilidade para fechar um negócio com você dessa magnitude que demanda uma certa, não só experiência, mas também o conhecimento, né? Aquela questão da empatia, né? Mas eu tenho que, na franquia, normalmente eu tenho que pagar um valor para ter a franquia. Eu tenho um pagamento inicial para Nós temos uma taxa de franquia que ela custa R$30 mil. 30 mil para começar, para ter o direito de usar a marca. O direito de usar a marca. E o conhecimento. A partir daí você vai adquirir um computador, um celular e tal, e um escritório, né, em home office. Uhum. E você tem uma taxa mensal que a gente paga lá, que é R$400, que é para manter alguns sistemas que a gente utiliza na corretora. E de todo negócio que você fizer, você paga um royalty. Então, um percentual do prêmio. Percentual do prêmio. E a gente vai lhe auxiliar em qualquer negócio. Então, se você comprar uma franquia hoje e tiver um cliente numa transportadora grande e precisar fazer aquela pólice de transporte, a gente vai entrar com a nossa equipe de especialistas, junto com você, junto com o cliente, para lhe auxiliar a fazer a pólice para o cliente, entendeu? Então, você precisa realmente conhecer, precisa aprender, mas nós estamos ali para lhe ajudar. Nós estamos ali para lhe apoiar naqueles negócios André, mais complicados. Tipo, assim, minha mulher, eu te falei que é corretora de seguro, né? Ela falou que um dos problemas mais, assim, que ela até abandonou, assim, porque ela falou, seguro de autos é muito trabalhoso, porque você tem uma carteira lá de 3 mil clientes, toda hora o telefone está tocando com um probleminha, né? No empresarial, acho que deve ser menos, mas vocês acompanham e dão suporte também nesse processo? Quer dizer, tanto num caso como no outro? O que acontece? Quando você tem uma corretora grande, as próprias seguradoras, elas têm no call center dela a informação de que o corretor é grande e que tem que dar um atendimento especializado para aquele corretor. Então, por exemplo, na Allianz, a gente é corretor diamante. Aí existe um canal de atendimento para os clientes da corretora Touareg na Allianz. Então, quando o cara vai ligar lá no 0800, ele já sabe que é cliente de uma corretora grande. Como é que funciona? O cliente entra com o pedido através do 0800, a gente recebe um e-mail no escritório e tem uma equipe que faz o follow-up, né, para verificar se está ok. São vocês que fazem isso. Isso é tudo interno, tudo a gente não faz. Então, nós fizemos a venda, aconteceu o sinistro. Eu faço tudo interno. A pessoa vai. É isso que é importante, porque a pessoa vai ligar no 0800 da seguradora. Tá, a seguradora vai enviar um e-mail para o escritório vai acompanhar o sinistro internamente. Você não precisa se envolver com isso. Lógico, você é amigo da pessoa que está fazendo o seguro. Vai estar acompanhando. Então, em algum momento, você pode vir a ser acionado e a gente vai estar ali para te apoiar. Uma coisa importante que muitas vezes o franqueado não entende, mas que com o tempo, com a experiência, você vai entender, é que, assim, determinadas ações que tem que ser feitas de noite, de madrugada ou final de semana, a gente não vai conseguir fazer. Tem que ser a seguradora. É a seguradora que tem um contrato com o cliente de dar aquele atendimento, é a seguradora que tem um contrato com as empresas de assistência. Você fala um sinistro no meio da noite, não adianta me ligar, tem que ligar Não adianta ligar para o corretor. O que a gente pode fazer no dia seguinte, sim. Teve um problema, tem uma porta que a seguradora não quer pagar, porque a porta não foi do sinistro, ou até foi do sinistro, mas na hora que foi evidenciada o sinistro não estava informando direito que aquela porta machucou, entendeu? Então, esses acertos a gente consegue fazer no dia a dia na operação da corretora, entendeu? Mas o acerto de final de semana, atendimento emergencial, é a seguradora que dá. Como negócio, quanto a gente, assim, eu e o Giba vamos retorno, montar, né? Retorno, vamos largar a vida da comunicação, ou podemos, né? É. O que é o retorno disso para um... Eu sei que depende de estado para estado, de região para região, para a pessoa, assim, se dedicar. E se ele tem que ter faculdade, alguma formação mínima, ele né? Tem que ter o curso de corretor de seguros, que é fornecido pela Escola Nacional de Seguros. Né? Escola de Negócios e Seguros. Mudou, né? CNSEG, é isso? É ENS. CNSEG é o Conselho Nacional de Seguros. É o Conselho Regulador das Seguradoras. O que acontece? O mercado de seguros é um mercado extremamente rentável. Como qualquer outro profissão de vendedor, o vendedor ele ganha bem. Né? E as comissões elas variam e pagam bem. Então você tem comissões que vão variar de 10%
até 30%, 40%, 50% do valor do seguro fechado. Plano de saúde, por exemplo, ele chega a ganhar uma mensalidade, até 2 ou 3 mensalidades do valor do plano. Então, assim, as remunerações no mercado de seguros são muito boas e muito altas. Agora, quanto que a pessoa vai ganhar vai depender da vontade de ganhar de cada um. Eu conheço, né, franqueados nossos que ganham mais de 10, que ganham mais de 15, que ganham mais de 20, que ganham mais de 100. E eu conheço corretores de seguro que ganham mais de 1 milhão. Então, assim... Por quê? Por mês isso? Por mês. Ano? Por mês? Por mês, por ano. Então, assim, é um mercado que da dedicação ele é rentável. Dele, né? Eu diria até que nem tanto tem a dedicação, é importante, todo mundo tem que se dedicar, isso é óbvio, mas depende do negócio que ele conseguiu fazer. Depende do volume de prêmio que ele conseguir trazer de negócios, entendeu? Então, realmente, o negócio de seguros ele pode ser muito rentável se você tiver um cliente muito grande, se você tiver uma conta muito grande, entendeu? Se você tiver uma percepção de negócio que você conseguir entender e conseguir trazer. A seguradora, ela permite que você, inclusive, traga negócios para ela, traga ideias. Porque, assim, é o padrão do seu network, né? O padrão do seu network, exatamente. E existe um negócio que é assim, o seguro está sempre se moldando porque o seguro ele vem do conceito de risco. Uhum. E o conceito de risco ele muda de tempos em tempos. Então, se você tiver uma ideia de um negócio, você pode levar para a seguradora vai criar aquele produto, aquela pólice, e você vai ganhar uma grana, porque você pode disponibilizar para outros corretores venderem. Legal. Entendeu? Então, realmente o mercado de seguros é um mercado extremamente é uma alternativa de carreira mesmo, né? De fazer a carreira e para pessoas, muitas vezes, que já estão num nível que, de repente, já não consegue retornar ao mercado de trabalho. E qual é o risco? Você só contou uma coisa boa e não tem nenhum risco, a gente estamos estourando para... Não tem qual... Não tem risco. O risco é você não vender. O risco é não vender, não produzir. Meu pai falava o seguinte, sabe o que acontece se você não vender? Nada. Então o risco é esse. Outros vão vender, né? Outro vai ocupar outro vai vender no seu lugar, exatamente. O custo inicial, só os 30 mil, ele pode parcelar esses 30 mil, não? Pode. Pode parcelar e para você dar o fôlego para ele começar? Pode. Não, pode bacana. A gente parcela. E esse curso que você falou que ele tem que fazer de seguros é caro, não? O curso da Escola Nacional de Seguros cobra, eu acho que é R$ 4.800. O curso todo? O curso inteiro, Tá, e esses 30 mil uma vez só, não é todo ano que eu pago? Não, uma vez só. Pagou uma vez e os R$400, sim. Esse mês a mês que vocês fazem. A gente até está dando uma isenção de 6 meses para os franqueados novos, que é o tempo que ele está se habilitando, está começando a entender do mercado e tal, para ele ter assim... Promoção, né? Não, André, olha, legal, é uma solução nova, vocês já estão bastante tempo no mercado oferecendo essa solução? A gente está no mercado desde 2008. Com essa solução? 2018, com a solução de franquias. A gente é a segunda franqueadora cadastrada, né, na Associação Brasileira de Franchise. Inclusive, tem uma novidade, né, que a gente vai estar fazendo a feira da BF, né, na Expo Center Norte, em São Paulo, entre o dia 26 e 29 de junho. É a nossa 6ª participação na BF. Então, não é uma corretora que está lá iniciando. E a gente vai estar recebendo as pessoas, conversando. Quantos franqueados hoje vocês têm? A gente tem 300 franqueados e pretende chegar ao final do ano com mais de 400. Mas não vai abandonar os franqueados, tem franqueadora que abandonou, né? Não vai, vocês estão junto com eles, né? A gente está junto, a gente é 100% dedicado à operação. Legal. Eu estou na operação desde o início. A gente foi adquirido recentemente por um grupo financeiro grande de São Paulo, mas a gente continua na operação, trabalhando e não vai sair daqui, não. Maravilha. André, eu queria agradecer aqui esse papo com a gente, falar um pouco de seguro, falar um pouco de alternativas. E se você gostou da conversa, deixa o joinha. Se você já está procurando uma alternativa de carreira, talvez possa ser interessante você entrar no mercado de seguros, porque, pelo que o André falou aqui, pode dar uma rentabilidade bem interessante para vocês. E a gente se vê numa próxima oportunidade, gente. Até lá.